Então, gente, eu vou falar um pouco da nossa trajetória de pesquisa. Eu estou aqui apresentando, mas eu não ando sozinha, né? Eu faço parte de um grupo mais amplo e eu estou passando aqui pensando que eu é que estou com os slides. Gabriel, tu passa, por gentileza. Eu esqueci desse detalhe que está contigo, né? É, então, ao longo desses anos, a pesquisa, a sua primeira etapa, ela acontece em 2016, né, na cidade de Rio Tinto, que eu vou explicar um pouco que cidade é essa, né? Então, a gente já teve outros pesquisadores, né, pesquisadoras, a Melba, o Marçal, mas nas últimas etapas, nas duas últimas, né, a pesquisa composta por mim, por Mônica Franchi, companheira aqui do Campus 1, né, que coordena a pesquisa comigo, Neto, que a gente chama de Neto, né, Francisco Oliveira Neto, que terminou o TCC dele agora, Gabriel Cavalcante, que já está terminando, e Massal, que está aí se descobrindo aí seus caminhos e está né, construindo o seu TCC também sobre a temática do HIV. Esse projeto ele faz um intercruzamento também com a ação de extensão, que a gente tem lead aqui da extensão, Gabriel Neto e Massal também fazem parte da extensão, é, e na primeira etapa, em 2016, esse projeto ele surge de um incômodo meu pessoal, porque eu sou professora no Campus 4, desde que Campus 4 é o, o campus da UFPB no litoral norte, que fica a cerca de 65 quilômetros de João Pessoa. Então, eu sou professora de lá desde 2008, mas as minhas pesquisas sempre foram para o lado de João Pessoa. E aí chegou o momento em que eu disse, não, eu quero me voltar para a comunidade local, para o entorno da universidade, né, conhecer um pouco como é que está a questão do HIV aqui no município. E aí a gente começa em 2016 pensando a percepção dos profissionais de saúde sobre o HIV, era outro título, né? E quando a gente chega no serviço, na época a bolsista Melba, né, ela ficou assustada porque as pessoas dizem assim, não, aqui você não vai achar nada sobre HIV. E aí ela disse, pronto, perdi minha pesquisa, né? Não tem nada sobre HIV aqui. E então a gente foi fazendo entrevista, fez um grupo focal com as agentes de saúde, mas a gente não conseguiu encontrar pessoas vivendo com HIV que pudéssemos dialogar com elas. Trabalhamos duas unidades básicas de saúde. E até então não tínhamos conversado com as pessoas vivendo com HIV, mas o foco naquele momento era a percepção dos profissionais de saúde, né? Então, o que é que a gente viu lá? Que na unidade básica, embora a política de descentralização da atenção em HIV/AIDS, que tem portaria desde 2012, o que é essa descentralização? O serviço antes ele estava sendo ofertado de uma maneira centralizada nos serviços especializados, né, no SAI, né, Serviço de Atendimento Especializado, que aqui na região ficavam, os da área metropolitana ficam situados em João Pessoa. Então, todas as pessoas que moravam nas cidades circunvizinhas tinham que se deslocar para João Pessoa para fazer o atendimento. A partir de 2012, surge a política de descentralização da atenção HIV/AIDS, que coloca como uma prerrogativa a oferta de serviços da atenção em HIV/AIDS na unidade básica de saúde, nos serviços da atenção primária. Então, assim, nós estávamos numa pesquisa em 2016 que, até então, no município não havia uma percepção se aquela demanda do HIV era algo que o serviço ia assumir, porque até então ele estava dizendo aqui não tem nada do HIV, né? E quando a gente falava, onde é que ocorria isso? Ocorria na testagem pré-natal. Pronto, era esse o momento, a disponibilização de preservativos. Então, nessas falas dos profissionais de saúde, eles apontavam para uma área específica da cidade, né? E a gente optou em todos os estudos, artigos, capítulos que a gente vai escrever, a gente não bota o nome do bairro, das pessoas, porque é uma cidade pequena, ela, como eu coloco aqui, né, é um contexto interiorano, é uma cidade que tem 24 mil habitantes, é uma cidade que ela é recortada também por uma área de aldeias indígenas do povo potiguara. E as pessoas se conhecem lá, né? Então, se qualquer pessoa que pegar um livro, um artigo, um capítulo e for olhar lá, e se você disser assim, é do bairro X, com o nome do bairro, a pessoa sabe quem trabalha lá, quem é isso, quem faz isso, quem... E aí, pelas características, a gente ficou receoso com... Até mesmo porque mais à frente vocês vão entender essa dinâmica das conversas dentro da cidade, como é algo que pesa para algumas pessoas, então a gente resolveu ocultar,
né? É, ocultar o nome das pessoas e do bairro. Mas havia as pessoas, os profissionais sempre apontavam, olha, vocês vão achar sobre HIV naquela região. Gente, por que naquela região? Porque lá eles entendiam que era uma área que tinha muita promiscuidade, uso de drogas, então ainda havia aquele imaginário do grupo de risco, certo? Então, se na primeira etapa do estudo a gente tem aqui, como eu coloco, né, nos resultados anteriores, invisibilidade do tema no serviço, relatos de profissionais sobre essa área de suspeita, né, isso foi 2016, 17. A gente começa outro plano, 2020, 2022, no qual a gente deveria chegar a essa área suspeita, né? Nessa área suspeita, ela tem duas unidades básicas de saúde, e a gente estava bem empolgadas para chegar nessa unidade. E aí chega a pandemia. E quando chega a pandemia, a gente não pode ir a campo, né? A gente pegou os contatos que a gente já tinha, a coordenadora da atenção básica, da vigilância sanitária, e o contato era através delas, porque era tudo de maneira digital. A gente fez entrevistas por lá, mas a gente não conseguia chegar às pessoas até 2021, certo? Aí, nesse momento, a gente mudou o plano para pensar as interações cinéticas entre Covid e HIV, né? Que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Quando a gente, 2020, final de 2020, a vacinação começa, né? A gente já tem uma maior flexibilidade para chegar ao território. Gabriel, ele foi até, era o único que estava no município, né? Porque eu moro em João Pessoa, Neto, na época, estava no Rio Grande do Norte, que é a cidade natal dele, e Gabriel era o único que estava em Rio Tinto, embora seja de São Paulo, né? E ele começou a chegar até a unidade básica de saúde e conversar com a gente de saúde. A gente percebeu que eu vou falar um pouquinho mais na frente também, como a dinâmica do território, né, a lógica da proximidade, ela impactava na busca das pessoas pelo cuidado em HIV. Havia um receio em ir até a unidade básica de saúde por medo de ser apontado na rua, né? Eita, essa pessoa deve ser, porque foi lá fazer o teste, ou porque estava fazendo isso, ou estava fazendo aquilo, né? Por último, no nosso plano de 2023, 2024, a ideia era pensar os cuidados relacionados às mulheres, né? Os cuidados em HIV relacionados às mulheres, para além do pré-natal, porque em todas as etapas do estudo a gente só via o cuidado no pré-natal. Então, era só a composição dentro de um pacote de serviços, não era sobre o HIV especificamente, né? Era o pré-natal que ia ter um pacote de serviços. E aí, Massal, que está aqui conosco também, teve muita dificuldade de chegar até essas pessoas, porque a gente já estava em outra unidade básica de saúde, uma unidade que era na área mais central da cidade, que tinha um grupo mais de classe média, tinham acesso a planos de saúde, muitas pessoas. Essa unidade também ela era tinha muita participação dos estudantes da universidade, das estudantes. E aí ele foi encontrar a questão do HIV, do atendimento ao HIV, através de uma mulher que estava em situação de rua. Né? Ele teve o olhar para essa situação, para encontrar essa mulher, e essa mulher não vive com HIV, e mais à frente vocês vão entender todo o embrólio em relação a isso. Então, mais ou menos é esse caminho, vamos por parte. Gabriel, tu muda, por favor. Se eu estiver sendo muito rápida, vocês, por favor, me parem, tá certo? E se tiverem perguntas, também fica à vontade. A nossa proposta é uma pesquisa etnográfica multissituada, e a gente diz multissituada por quê? Porque, além da observação nas unidades básicas de saúde, nós também acompanhamos as visitas domiciliares da agente de saúde, né? Chegamos a um polo de saúde indígena potiguara, que não era parte do nosso campo de pesquisa, mas por causa do desenho da assistência à saúde no território, a gente acabou chegando até essa unidade, então, em alguns momentos, a gente também fez uma observação lá para entender como é que era essa dinâmica do serviço, né? E nessas duas ruas na qual Maria ficava habitando, que era uma mulher em situação de extrema vulnerabilidade social e que foi, bem dizer, a gente seguiu para um estudo de caso nessa última análise que Marçal trabalhou. Né? Então, para explicar um pouquinho essa questão do polo indígena, as duas unidades básicas
terceira etapa, que foi aquela que eu falei para vocês, né, da área que era apontada, que a gente só conseguiu chegar no território em si em 2021, a pesquisa começa em 2020, a terceira etapa, mas só em 2021 que a gente consegue chegar até as pessoas, de fato, ao serviço. Nós temos lá duas unidades básicas de saúde, mas tem um distrito do DICEI lá, né, que é o Departamento de Saúde Especial de Saúde Indígena, e tem um polo indígena. E esse polo indígena é para atender a população indígena do território, porque essas duas unidades elas estão ali em dois bairros, né, que quase ruas, a diferença territorial é muito sutil. A gente tem até uma foto que a gente só disse a diferença entre essa e aquela é essa cerca. Então, assim, eu disse, eu nunca vou encontrar novamente essa cerca se eu não tiver com alguém do território, porque é, é tudo muito parecido, as árvores, as coisas lá. E o cacique, um dos caciques, ele pediu para que a unidade básica de saúde, as duas unidades, na terça e na quinta, se eu não me engano, né, Gabriel? Cada unidade ela vai prestar serviço no polo. Tá? Então, assim, além dos profissionais atenderem nas unidades básicas de saúde comum, vai um grupo específico, um vai na terça da unidade X e outro vai na quinta da unidade Y, para atender a população indígena nesses dois polos. Então, por isso que a gente chegou lá também para fazer uma observação nesse polo e a gente precisou pedir autorização é, é, do cacique, porque era magiado por duas aldeias para poder estar nesse território. Ao longo desse tempo, nós tivemos interlocução, e aí eu estou contando desde a primeira etapa, né? 11 profissionais de saúde, 3 gestoras, 3 mulheres vivendo com HIV, uma usuária de serviço. E por que eu fiz essa separação entre usuária de serviço? Porque não necessariamente as pessoas vivendo com HIV são usuárias, de fato, do serviço. E essa mulher que é usuária, ela não vive com HIV. E a outra mulher vivendo em situação de rua, que é o caso de Maria, que também é um nome fictício, tá? Como eu já tinha falado para vocês, a política de descentralização no município, ela se concentra na testagem no pré-natal, na disponibilização de preservativos, e que dependendo do lugar que é colocado, as pessoas se sentem constrangidas de pegar, que às vezes fica na recepção, no bowl, na recepção, e aí, assim, para pegar, você tem que olhar para a cara da recepcionista ou do recepcionista, quase como dissesse assim, estou pegando, né? E outras campanhas do Dezembro Vermelho, que depois da pandemia deu até uma reduzida, o ano passado até que voltou a ter a maior presença da campanha. Gabriel, tu muda, por gentileza. Isso. Então, os objetivos da pesquisa, né, era pensar os desafios da atenção do serviço, da política de descentralização da atenção em HIV/AIDS. Então, eu vou trazer um pouco dos desafios que a gente encontrou nesse meio do caminho, né, nesses anos de pesquisa. Um deles, que aparece de maneira muito forte, é a rede de fofoca na vizinhança, né? E ela exerce uma espécie de controle social, que fica nessa vigilância de quem vai para onde, quem vai com quem está com onde, quem foi para a festa, quem vai no serviço de saúde, o que é que vai fazer no serviço de saúde, né? E essa rede de fofoca, ela acaba impactando, né? Fazendo com que algumas pessoas vivendo com HIV, elas não procurem a unidade básica de saúde para o atendimento, elas não revelam a sua sorologia. E essa fofoca, ela tem duas chaves. Uma que é impactar negativamente tantas pessoas vivendo com HIV, quanto as pessoas que não vivem com HIV, mas que poderiam ir procurar medidas profiláticas. Muitas vezes as pessoas não vão com receio de, eu cheguei lá, já vão insinuar ou achar que eu tenho alguma coisa. Fofoca tem esse aspecto negativo, do ponto de vista do acesso ao serviço, mas, por outro lado, muitas vezes é através da fofoca que os profissionais de saúde acabam sabendo quem é que vive com HIV e quem não vive. Porque, às vezes, é um primo, o vizinho do primo, que vai contar que fulano vive com HIV. Então, às vezes, a agente de saúde ela não pode dizer para a pessoa vivendo com HIV que sabe, mas ela está ali acompanhando, né,
olha, como é que você está, o que é que você tem, para ver se a pessoa tem algum adoecimento, alguma coisa do tipo, e aí fica aquela conversa meio subliminar, a pessoa às vezes vendo com HIV, faz de conta que a outra não sabe, a gente faz de conta que não sabe, e aí fica naquele jogo, né, para manutenção do segredo, um segredo esse que já foi vazado pela rede de fofocas, muitas vezes dentro da própria família, que vaza para a vizinhança, tá? Um outro ponto, que é um desafio para essa política de descentralização, é a desconfiança em relação aos profissionais de saúde, né? A gente não vê isso tão forte em relação às agentes, mas a gente vê isso mais forte em relação a médicos, médicas, enfermeiras, porque existe uma rotatividade maior de médicos e médicas relacionadas, às vezes muda de concurso, tal, e sai da região, então teve uma unidade que a gente acompanhou umas 3 mudanças em pouco tempo. Então, assim, eu vou falar da minha vida para uma pessoa que vai estar aqui e rapidamente vai embora. A outra é com os profissionais de cargos, por exemplo, recepcionista, né? Então, a recepcionista está aqui, sabe a vida de todo mundo, ou enfermeira também, muitas vezes não tem a confiança, porque são cargos comissionados, cargos políticos, então também tem uma mudança. Mudou de gestão, então muda quem está ali. Então, essa rotatividade, ela acaba também fazendo com que se tenha uma certa desconfiança em relação àqueles profissionais. Como a agente de saúde ela está de uma maneira mais continuada naquele território, então muitas vezes ela consegue conquistar a confiança das pessoas, mas ainda assim, em alguns momentos existe uma desconfiança de tipo assim, a pessoa vai de casa em casa, então ela sabe de tudo, quem sabe ela conta um pouquinho ali, ela conta um pouquinho aqui, né? O outro desafio é a falta de contrafluxo dos resultados positivos. O que é isso? Quando a pessoa ela testa positivo para HIV no teste rápido, existe o confirmatório, né? E esse confirmatório ele não é feito em Rio Tinto, geralmente ele é feito em João Pessoa. Agora que eles estão fazendo, o caso de Maria, eles fizeram num laboratório do município, mas por causa da situação de Maria, que eu vou dizer um pouco mais na frente. Mas, assim, comumente as pessoas vão até João Pessoa para fazer o teste confirmatório. E aí, às vezes, confirma, mas esse resultado, por causa do sigilo que é necessário, é, acaba que o serviço de saúde ele não tem informação se a pessoa de fato positivou ou não. Então, ela não consegue dimensionar, o serviço não consegue dimensionar as pessoas que vivem com HIV no território, porque ela não tem essa informação. Inclusive os próprios boletins da cidade, né? Quando a gente chegou lá, já em várias etapas, eu disse, cadê o boletim, né? O que é que... Porque tem um boletim do Estado, mas esse boletim do Estado, pelas análises que fizemos, não corresponde ao que a gente encontra por lá, porque no boletim tem uma pessoa. Não, como é que tem uma pessoa se a gente já, já lidou com várias outras ali? Então, existe uma subnotificação do município, não é uma subnotificação propriamente, porque quando chega no serviço especializado, essas pessoas são notificadas, mas para o município não há uma produção consistente desses dados. Outro desafio é a escassa formação continuada de profissionais de saúde. Esse, inclusive, foi um dos motivos que nos levou a fazer o projeto de extensão, porque era muito angustiante a gente chegar e escutar algumas informações, como, por exemplo, você perguntar a um profissional de saúde sobre as profilaxias, PEP, PrEP, TCP, e o profissional que está ali na ponta, ele não saber, né? E aí já tivemos casos lá em Rio Tinto de que uma mulher precisou fazer uso da PEP e o serviço não soube encaminhá-la da maneira que deveria. Ela entrou em contato comigo. Eu não sou profissional de saúde, mas a gente sabe pelo tempo que a gente trabalha com HIV e acabei fazendo um encaminhamento dessa mulher ela passou por uma violência, então ela precisava agir no máximo até 72 horas, e ela estava em outro município, uma mulher que estava em situação de abalo emocional enorme e não sabia, o serviço não sabia fazer um encaminhamento correto. Então, era muito desgastante você ver situações, e no campo da pesquisa existem limitações éticas, epistemológicas do nosso fazer. Então, assim, percebemos que a extensão fosse esse momento de intervenção, né? Então, por isso que a gente acabou trabalhando conjuntamente.
Um outro ponto que pesa muito no município é a persistência de estereótipos relacionados ao HIV, que está muito relacionado ainda àquela ideia antiga de grupo de risco, né, como uma categoria acusatória. Inclusive, quando lá eles falam, tem um dos serviços que tem um mapa, aí nesse mapa ele tem uma área vermelha que lá no mapa está escrito área de vulnerabilidade, mas no discurso dos profissionais, a categoria que é acionada não é da vulnerabilidade, ela é do grupo de risco. Né? Então, quais os impactos disso para a assistência em saúde, né? Por quê? Porque isso acaba reverberando nessa dimensão de estigma, né, de acusação, de responsabilização, que não produz cuidado, que não colabora para que as pessoas façam adesão do tratamento ou que procurem medidas profiláticas. Né? Pelo contrário, acaba distanciando. Outro elemento que para a gente que não é uma novidade o modelo, a novidade é o programa, né? O programa Previne Brasil, que é recente, agora 2020, ele tem as metas, né? Que ele vai colocar esse recurso para a unidade básica de saúde através de algumas metas, de alguns serviços entendidos como prioritários, né? E o que é que acontece? O que nós percebemos é que, muitas vezes, a unidade básica de saúde, os profissionais, eles estão com bilhões de coisas, de demandas para atender. Eles vão organizar o cumprimento dessas demandas a partir das metas, né? E, em relação ao HIV, isso está onde? Está no pré-natal, né? Que não é uma novidade. E é o que acontece, boa parte da população fica de fora. Porque as mulheres que não são gestantes, os homens, jovens que não estão gestando, a população idosa está toda de fora, né? Porque só campanhas não é o suficiente. Inclusive, tivemos situações lá de pessoas que estavam fora desse perfil e da gestação, né, de ser gestante, e que procuraram teste rápido e não fizeram na unidade, porque disseram que era só para gestantes. E aí, depois, eu disse, volte lá e diga que é um direito seu. E a pessoa voltou e ela fez o teste porque ela reivindicou. Tá? Porque teve uma época que havia uma limitação muito grande. Então, não é só um querer do serviço de saúde, havia uma limitação de disponibilização de testes. E se tem essa limitação, eles vão deixar para esse momento do pré-natal. Então, o programa, com essa distribuição do recurso a partir dessas metas, ela vai indicar quais são os serviços prioritários a serem ofertados. E em relação ao HIV, isso acaba ficando no pré-natal e prejudicando, porque boa parte da população fica de fora. Né? E o último ponto que eu trago aqui é as dificuldades das pessoas vivendo com HIV de irem até o serviço especializado para fazer o tratamento, porque, embora elas possam, lá em Rio Tinto, fazer um atendimento na unidade básica de dentista, uma consulta, mas o tratamento em si ela faz em João Pessoa. Então, ela tem que pegar 65 quilômetros de estrada no ônibus da prefeitura, que é disponibilizado de maneira contínua, exceto na pandemia, que eu vou falar também mais à frente. Mas qual é o problema? A pessoa chega para pegar esse ônibus, ela tem que estar 4 horas da manhã, né? Principalmente o pessoal que mora na área mais distante do centro da cidade, tem que estar de 4 horas da manhã, numa rodovia ali, numa estrada local, né? Que no escuro, o risco para essa pessoa. Então, ela vai muitas vezes em jejum, chega lá, vai fazer os exames. Às vezes não tem dinheiro para poder comer enquanto está lá. E eu digo isso com o coração assim apertado, porque Gabriel, no TCC dele, ele fez um relato que eu só fiquei descobrindo no TCC, porque ele foi acompanhar uma das mulheres, e nem ele nem ela tinha o que lanchar. E eles só voltaram de 11 e pouco, meio-dia, para Rio Tinto. E eles estavam sem comer. E eu disse, por que tu não me ligasse, menino? Por que tu não dissesse que eu faria um Pix? Porque eu fiquei de coração na mão. Mas isso não resolve a situação das muitas outras pessoas que precisam ir para o serviço e que não têm condições financeiras de estar pagando um lanche, um almoço, para poder estar lá. Então, as dificuldades para sair cedo, arriscando, né, não existe tanta segurança nos caminhos para poder chegar lá, para esperar esse ônibus, pegou o ônibus, vai fazer o atendimento, fica sem comer, então não é uma jornada fácil, né? Gabriel, por favor.
Então, assim, trazendo um pouco das duas últimas etapas do projeto, né? Quando eu disse para vocês que a gente, em 2020 a 2022, né, a gente foi pensar um pouco as interações cinéticas, né, um termo de Sandir, né, interação entre COVID e HIV, né, para dizer em que momento as demandas de HIV e de COVID elas vão entrando em rota de colisão e para as pessoas vivendo com HIV ou para as pessoas que buscavam serviços, né, relacionados à oferta de serviço em HIV, houve bastante impacto para a sociedade como um todo, mas falando mais especificamente de quem está em tratamento, isso foi bem problemático, né, porque inicialmente alguns serviços da unidade básica eles fecharam por 3 meses, né, de março, abril, maio, né, veio reabrir em junho de 2020. Então, depois que reabriu, eles estavam muito ligados à oferta de testagem para o Covid, né? Houve uma redução do quadro de profissionais, porque alguns eram do grupo de risco, outros estavam em adoecimento. Então, teve vezes que a unidade funcionou com 2 pessoas apenas, né? E às vezes até sem médico, sem médico. Porque uma hora um estava doente, uma hora outro melhorava, outra hora tinha uns que estavam dentro desse grupo de risco e que não e que estavam afastados, né? É, outro ponto, tanto as medidas de isolamento quanto o medo de ser infectado, né, ela fez com que algumas pessoas não fossem à unidade básica. Mas o que é que aconteceu também? Algumas pessoas passaram, as 3 mulheres que nós dialogamos, elas passaram a não participar das consultas em João Pessoa. Por quê? Porque o serviço que antes era de doenças infecto-contagiosas, tuberculose, HIV, ST de modo geral, ele passou também a ser referência para a Covid. Então, ele não tinha, chamado aqui o Hospital Clementino Fraga, né? Como a gente disse, Clementino Fraga tem todo canto. É. Então, o Hospital Clementino Fraga, ele ficou como um serviço de referência em João Pessoa para a Covid, como um hospital de referência. Então, ele cancelou todas as consultas. As pessoas só podiam ir buscar a medicação, e elas pegavam geralmente para 3 meses. Mas lá na frente eu vou falar que nem todo mundo conseguiu chegar, né? Então, o cancelamento de consulta, né? Fazendo com que as pessoas não pudessem fazer testagem da carga viral dessas mulheres vivendo com HIV, né? É, Lá em Rio Tinto, algumas pessoas que eram acompanhadas de pressão alta, diabetes, essas coisas, elas também passaram a não ter esse acompanhamento, porque alguns estavam com medo de ir até o serviço, outras porque as demandas, às vezes o serviço estava tão lotado que não dava para atender todo mundo, porque com esse quadro reduzido, né? E aí houve, de um modo geral, para além do HIV, uma invisibilidade de pacientes que não eram acometidos pelo Covid, né? Então, o foco central ficou o Covid devido à emergência de saúde que se transformou em Covid, mas isso não significou que as pessoas que estavam ou em processo de adoecimento ou em doenças crônicas, elas não precisassem também, né, de um olhar, de um cuidado, né? Então, as pessoas vendo com HIV, essas 3 mulheres, elas ficaram sem o acompanhamento dos exames da carga viral, né? As agentes de saúde, elas não estavam circulando pelas casas, né? Por causa da questão de isolamento. Então, quem estava sendo acompanhado de longe passou a não ser mais acompanhado, né? Dos doentes crônicos de maneira geral. É, Acesso a preservativo e a teste rápido nem se fala, né? E aí as pessoas vendo com HIV, ou as pessoas que queriam algo relacionado a algum tipo de serviço relacionado a HIV, que é a testagem, que é o preservativo, ficaram à deriva. Não tinha, né, disponibilização. Isso eu estou falando 2020 e 2021 inteiro, gente. 2020 inteiro, 2021 inteiro. Sim, não foram só 3, 4 meses. O serviço voltou a funcionar em junho de 2020, mas os problemas em decorrência do Covid, a gente tem até um texto, eu, Gabriel e Neto, sobre as ondas do Covid e como isso impactou o campo, que é exatamente assim, a pandemia do Covid, ela dava uma arrefecida. Aí, de repente, vinha outra onda e ele aumentava. Então, isola de novo, foca no Covid de novo. Então, ficou todo esse movimento durante todo esse tempo. Gabriel, tu muda de gentileza. E aí, o que acontece? É, o ônibus parou de circular. O ônibus que iria levar as pessoas que tivessem qualquer tipo de adoecimento que viriam para João Pessoa.
né? Um ônibus municipal que é gratuito. E aí ele ficou até o final de 2021 também sem circular. Então as pessoas, elas precisavam, por conta própria, procurar o seu cuidado aqui em João Pessoa. As três mulheres vivendo com HIV, duas delas conseguiram pegar a medicação. Uma que tinha uma condição financeira um pouquinho melhor, ela vinha buscar, e a outra que os familiares davam um jeito de alguém pegar para ela, né, e chegar essa medicação. Uma outra mulher analfabeta que vivia em uma situação de vulnerabilidade social bem séria, ela não conseguiu pegar medicação, ou seja, ela parou o tratamento nesse período. Né? E uma mulher que estava grávida. Então, é uma mulher vivendo com HIV, gestante, sem acompanhamento. Então, essa centralização do Hospital Clementino Fraga para o Covid, ela teve efeitos desastrosos. Tá? A regularização das consultas, ela só começou em janeiro de 2021. E a gente pode dizer isso com toda clareza, porque no final de 2021, janeiro de 2022, no final de 2021, Gabriel foi a campo. Aí, em janeiro de 2022, nós fomos fazer uma entrevista com uma das mulheres, e ela estava falando dessa parada, das consultas, que não estava fazendo os exames e que só estava voltando agora. Então, só em janeiro de 2022 é que as consultas no hospital de referência no Clementino, elas passam a, a ter uma regularidade, né? E o dia D da testagem que ocorria nessa área, né, nessas duas unidades, ele parou de existir desde a pandemia. Até hoje não teve continuidade. O dia D era, eu quero, o dia da testagem, uma vez por mês, eles faziam um foco na testagem para o HIV para a população de modo geral. Isso nessa área que era dita uma área de vulnerabilidade. Nas outras unidades básicas não tinha isso, só nessas duas, que era nessa área de vulnerabilidade. Tá? Mas após a pandemia, esse dia D, ele acabou. Mas a gente não sabe se ele acabou por quê. Mas pode mudar, Gabriel, se ele mudou, acabou por causa só da pandemia ou porque também houve mudança de gestão, né? Porque a gente sabe que tem isso também. Mudou a gestão da unidade básica, da Secretaria de Saúde, e acaba mudando também o modus operandi, o modo de ver a oferta de serviço. Tá? E aí eu vou trazer um pouco a experiência de três mulheres vivendo com HIV, né, nesse território dito suspeito, e eu coloco esse entre aspas, porque foi o território que os profissionais ficavam apontando, né, na primeira etapa da pesquisa. E, assim, a proximidade das casas eram, assim, de paredes coladas, né, então, é, as pessoas sabiam muito o que acontecia, assim, quem vai na casa de fulano, quem, né, quem está por aqui, quem fez o que com quem. Então, garantir o sigilo nesse território não é brinquedo, não, né? E mais à frente eu vou falar de uma situação que eu acho que a gente comentou, né, Gabriel, na semana passada, né, que foi uma situação de pesquisa bem complicada, porque até a gente tinha que ter muito manejo para poder não expor as pessoas e não correr o risco de. é, não, enquanto uma entrevista a gente teve assim, que parar o risco de outra pessoa estar escutando. Teve outra entrevista que, assim, passava alguém da vizinhança e a gente estava conversando, e a pessoa se encostava. Ei, fulana, e começava a conversar, assim, e a gente parava a entrevista, esperava essa pessoa ir embora, aí depois chegava outra, que queria saber mais ou menos o que, é que a gente estava fazendo ali, aí ficava de canto de olho, então... nesse segundo caso, ficou mais tranquilo porque a pessoa tinha a sorologia revelada para todo mundo. Então, assim, a questão era mais de trazer algum elemento mais íntimo, alguma coisa da vida da pessoa que a gente não iria expor, né? A partir do momento que a gente pergunta e tem outra pessoa ouvindo. Mas no primeiro caso, das paredes com paredes, foi complicado, porque essa mulher, a sorologia dela não é revelada na comunidade, né? Então a gente teve toda uma preocupação e não produzir nenhum tipo de constrangimento ou disposição dessa mulher. Tá? No território, a gente tiveram muitos relatos, tanto por parte das mulheres vivendo com HIV, quanto por profissionais de saúde, de episódios de discriminação, né, de pessoas que eram
julgadas em praça pública, digamos assim, nessa rede de fofoca. Então, algumas pessoas, após a revelação da sorologia, acabaram ficando mais sozinhas por afastamento de familiares, tá? Então, por esse motivo, é, uma delas pensou, não, eu não vou revelar minha sorologia, tá? E em muitos casos, as próprias profissionais de saúde, elas dizem, as pessoas não usam os serviços aqui, a não ser que seja para levar um filho, uma filha, ou tomar uma vacina, por receio de sofrer preconceito, de ser apontada na rua, das pessoas descobrirem a sorologia, né? Então, assim, o estigma, o território já é um território muito estigmatizado, pelo histórico de ser uma área que eram ruas de prostituição antigamente, né? Aí depois, hoje existe uma presença de que eles chamam de boca de fumo, né? Na região, então já é uma área extremamente estigmatizada. E em uma das entrevistas, um profissional de saúde ele fez inclusive um comentário extremamente preconceituoso em relação aos povos indígenas, né? Com uma fala colonizadora, quase, digamos assim, em relação às pessoas que vivem nesse território. Então, é uma área extremamente estigmatizada. Então, o estigma do HIV, ele vem se intercruzando com uma série de elementos que já estão presentes nesse território, tá? Então, acaba interferindo na decisão das pessoas em buscar um serviço que seja longe dos olhos alheios, tá? Gabriel, pode ir. Eu já falei do foco materno-infantil, né, que é essa questão das mulheres gestantes, puérperas, né? E aí esse território é um território muito margeado pelas moralidades, né? As moralidades no contexto interiorano. Quando a gente pensa na política de HIV/AIDS, né, durante muito tempo a gente pensou a partir de uma resposta global, né, do HIV, uma resposta que está muito mais centrada, né, na área urbana, né, que vai trazer uma outra densidade, uma outra teia de desafios e de elementos. E aí eu acho que é fundamental a gente pensar o contexto interiorano, né? Porque às vezes a gente tem uma política, a política tal, de HIV é maravilhosa, tem a oferta tal, mas e quando as pessoas não chegam no serviço? E às vezes elas não chegam por questões estruturais, né? Por questões socioeconômicas. Às vezes a pessoa não chega por algo que parece ser corriqueiro, mas a fofoca ela pode ser um elemento que pode destruir a reputação de uma pessoa numa região que isso é extremamente importante, né? Então, Aurora, né, que é o nome fictício da mulher de 48 anos, indígena potiguara, heterossexual, né, e é a mulher que relatou que já sofreu muito preconceito, que quando a sorologia dela ela veio a público por causa do marido, que ela era casada, o marido adoeceu, acabou morrendo de AIDS, né? O ex-marido, no caso. E aí ela também entrou no processo, né, de alguns sinais a vizinhança ficou sabendo. Ela disse que o marido dela era muito conhecido, não tinha como esconder, e alguns familiares diziam que tinha nojo dela, né, porque ela vivia com HIV. Então, sobre a revelação da sorologia dela, ela mesma coloca, tem aqui a citação, né? É porque assim, como aqui em Rio Tinto é pequeno e o pai do meu menino era muito conhecido, isso não tem nem como a pessoa esconder. Então, assim, não foi nenhuma escolha dela revelar ou não. A própria dinâmica de ter que ser assistido pelo município para ser levado para um hospital em João Pessoa, toda a dinâmica, que hospital é, o Hospital Clementino, então tudo isso vai revelando. Então a pessoa não teve bem a escolha assim, eu vou revelar. Foi revelado, né? E ela casou novamente, uma mulher muito religiosa, e que ela demonstrou para a gente ter um medo de que houvesse uma suspensão dela ser vista, né, como uma mulher qualquer, digamos, entre aspas, assim, que era uma linguagem do grupo, né, da região lá, né, por causa de viver com HIV, e ela acaba, assim, se cercando de uma série de elementos para resguardar a reputação dela, a exemplo da negativa de Gabriel acompanhá-la,
no trajeto para o hospital, porque o marido dela não iria gostar, porque o que é que as pessoas iam achar dela ir sozinha. Inclusive, quando foi fazer a entrevista, fomos eu, Neto e a agente de saúde. Então, foi uma conversa muito diferente, porque estavam ali duas mulheres e um estudante, né? E aí, de repente, Gabriel iria para um voo solo, e não teve como seguir isso porque ela sentiu que essa presença de Gabriel poderia ameaçar a reputação dela no território e ameaçar a própria relação conjugal dela. Então, acabou que a gente não continuou acompanhando, a gente fez a entrevista, ela foi muito solícita, mas a ideia inicial era acompanhar o trajeto dela até João Pessoa e não foi acompanhar. Gabriel, por favor. É. A outra mulher, Melissa, 38 anos, heterossexual, ela se auto-identifica como morena, né? E o Disse-me Disse, eu pensei nesse título por causa dos relatos dela, né? Porque, segundo a agente de saúde, é de conhecimento da comunidade, né? Que ela tem vários parceiros sexuais, ela é uma mulher casada, mas tem vários parceiros sexuais, e tem um Disse-me Disse ali na rua de quem é o parceiro dela, quem não é. Então, nós estávamos fazendo a entrevista, e quando a gente sai, tem um homem do outro lado da rua sentado esperando, e aí a gente disse: olha, esse é um dos parceiros dela. E quando se fala em Melissa, está sempre muito ligado a um rótulo da promiscuidade, né, e da vulnerabilidade social. Uma mulher é, analfabeta, que para a interpretação dos exames, tudo, ela precisa da agente de saúde. Ela tem três filhos. É, a filha, ela tem epilepsia, então ela vai para o serviço da unidade básica por causa da filha, mas para ela mesma ela não vai. O HIV chega na vida dela antes da sorologia dela. O irmão dela vivia com HIV, morreu durante a pandemia de Covid, né? E ela sabia que tem HIV, não se tratou. Aí depois, na gravidez do filho mais novo, ela voltou para o serviço especializado e começou o tratamento, né? É, embora ela, durante a entrevista, tenha falado várias vezes que, graças a Deus, nenhum filho dela tenha o HIV, mas a agente de saúde disse: olha, na verdade, o exame do filho dela tinha dado positivo, mas como ele está no momento de testagem ainda, porque ele tinha um ano, né? Então tem um período para confirmação dessa transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para o bebê, para o filho. Então ela estava ali em negação em relação à sorologia do filho mais novo, que tinha positivado até então, né? Em relação à gestão do segredo, né? Ela vai dizer que tem. Aí tem gente que é curioso, né? Aí eu digo assim: não, eu vou atrás do menino, né? Que é o filho mais novo que está sendo acompanhado lá. Então ela diz que o menino tem problema de saúde e que por isso que vai para João Pessoa. E aí, quando é perguntado sobre o problema de saúde dela, ela diz: eu falo diabetes. Aí eu fui mentir, porque tem gente que gosta de catucar. Porque tem gente que entende e tem gente que não entende. Então, foi na casa dessa mulher, né, uma casa conjugada, que divide parede com outra casa, que a gente estava fazendo entrevista, uma entrevista cheia de dificuldades, porque estava ela com os três filhos, né, então já tinha uma filha um pouco maior, uma pré-adolescente, e que a gente ficou cheio de dedos, então a gente teve que repensar as perguntas a serem feitas, porque a gente não ia fazer determinadas perguntas na frente das crianças. E aí, quando a gente deu por si, a gente começou a escutar a conversa na casa vizinha. Então, pensei eu, se eu estou escutando a pessoa falando do lado, ela também vai escutar o que eu estou falando, né? E até então, a justificativa para que eu e Gabriel estivéssemos nas casas das pessoas, acompanhando a gente em saúde, era o Covid. Então, puxei Gabriel de lado, disse que a gente ia encerrar a entrevista, fiz umas perguntas sobre Covid para tapear, né? Assim, o nosso plano inicialmente era a correlação HIV-Covid, mas aí, por causa da situação dela, a gente perguntou mais especificamente do Covid e foi embora, né? Porque a gente não queria expor a sorologia dela, tá? Gabriel. E Marjorie, Gabriel foi muito criativo, porque ele que foi dando os nomes para todas as interlocutoras e fez uma tabela, porque senão a gente não ia lembrar nunca, né, Gabriel? Marjorie, 58 anos, indígena potiguara, heterossexual.
e que acabou sendo avisada ali pela fofoca da vizinhança sobre a sorologia do parceiro, tá? Na comunidade corria solta a informação de que ele era soro positivo porque ele tinha se relacionado com um soldado que era É tiro de guerra, Gabriel, que se chama? Tiro de guerra, não é isso? Do tiro de guerra, e lá eles precisam fazer testagem para HIV, e ele testou positivo, esse rapaz. E aí o pessoal dizia que ele se relacionava com esse rapaz, que ele tinha HIV. Ele começou num processo de adoecimento, mas mesmo assim não dizia para ela que tinha um HIV. E aí ela só foi juntar, porque as pessoas iam e diziam para ela, mas ela não acreditava. E ela dizia assim que ele ficava com a cara de que estava me escondendo alguma coisa, mas ele não tinha coragem de contar. E aí, finalmente, ela descobriu que ela era soropositiva quando ela mesma entrou no processo de adoecimento, né? Ela disse: eu fui ficando magra, magra, emagrecendo, passando 2 dias boa, 3 dias arriada, numa febre e frio. Eu cheguei a pesar 23 quilos. Aí foi quando eu descobri, porque eu fiz um exame lá no Clementina. Então, como já corria na boca do povo de que o companheiro dela, o namorado dela, era soro positivo, ele já tinha tido adoecimentos e não tinha contado, quando ela viu que ela estava adoecendo, ela foi direto no Clementino, fez o teste e descobriu, e aí ela confrontou ele, e ele confirmou, né? E aí, eu tenho uma memória muito forte, e aí conversando com o Gabriel, a gente, né, essa questão do desamor de Marjorie, né, porque ela disse que se acostumou a ficar sozinha. Esse companheiro dela, ela ficou com ele por 13 anos, e depois, mesmo com sorologia revelada, tudo, ela iria continuar com ele, mas ele arrumou outra pessoa e casou, né? Então, depois disso, ela tentou outros relacionamentos também que não deu certo. Então, ela disse que se acostumou a ficar sozinha, que quem quisesse ficar com ela ia saber de pronto que tinha um HIV, mas que hoje ela pensava em ter ninguém, que ela iria ficar sozinha, porque as histórias dela dos relacionamentos não foram histórias felizes, né? Então, como muitas vezes, assim, um diagnóstico, a forma como ele chega, as relações que vão se tecendo, né, vão criando também outros sentimentos, né? Esse desamor, assim, era algo que a gente sentia na fala dela como algo que doía, como algo que machucava ela. E quando ela diz assim, eu me acostumei a ficar sozinha, mas não era, parecia aquela coisa que você diz da boca para fora, porque ela dizia com certo pesar, né? E enquanto que as outras duas interlocutoras, uma delas ia ao serviço para levar a filha por causa da medicação da epilepsia, né? Marjorie, ela ia para o polo indígena, ela é mulher indígena, né, potiguara, como eu falei, mas ela ia mais ou para dentista ou para vacinação, porque também o polo ele tem algumas metas a cumprir em relação a atendimentos, essas coisas, então e algumas pessoas têm benefícios, então, quando não vai bater na meta, os agentes vão lá, e vamos lá no polo, vamos movimentar, porque eles também têm metas. Gabriel. E, por último, mas não menos importante, a gente chega à última etapa da pesquisa, que é a situação de Maria, né? O caso de Maria, né? Maria é uma mulher que não tem a sorologia positiva para o HIV, mas ela já tinha sido diagnosticada, ou melhor, rotulada pela vizinhança como uma mulher soropositiva, né? Uma mulher que vivia em situação de rua, que era acusada pela vizinhança de passar a doença para os homens da região. Então, assim, as mulheres que, os companheiros moravam ali na região ficavam muito indignadas com Maria, inclusive é, falavam para Massal, assim, coisas horríveis, inclusive de ameaça à, à, à vida de Maria, né? Por ela estar ali, por ela estar passando doença, que elas acreditavam passando doença para os homens, né? Então, a situação de Maria ela é muito entrelaçada, tanto pela vulnerabilidade social, quanto pelo estigma. Por quê? Porque ela não é uma pessoa vivendo com HIV, mas as pessoas a via com a cara da AIDS, né? Então, como muitas vezes esses estereótipos que a gente tinha da AIDS lá de trás, que a gente pensa muitas vezes que já se esmiuçaram ao longo do tempo, não, eles persistem, né? Então, tanto nas ruas, e aí
Marçal, se você quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Quanto no serviço de saúde, eu lembro muito bem quando o Marçal disse, olha, quando ela chegou no serviço de saúde, né, então uma mulher que em situação de rua, então as vestes, né, o corpo, tudo, então a forma como as pessoas olhavam para ela, tudo já não era um espaço que ela iria se sentir à vontade, porque primeiro teve todo um processo, né? Maria chega à pesquisa porque Marçal, durante as andanças dele à noite na cidade, né, se deparou com essa mulher e começou a conversar. Ela aparentava estar grávida, mas depois se descobriu que ela também não estava, né? E é uma mulher que já tinha sofrido abusos, uma mulher que foi internada compulsoriamente no hospital psiquiátrico, que tinha sido abusada nesses hospitais psiquiátricos, então, a mulher sem documento, sem comprovante de residência, sem cartão do SUS. Então, é, quando o Marçal disse, não, preciso. Aí saiu do o papel do pesquisador e entrou, né, aquela pessoa que precisava dar um suporte para alguém que estava precisando, né? Então, ele foi acionar o serviço de assistência social. Marçal ficou desesperado quando conversou comigo, disse, Marçal, peraí, vamos falar com o pessoal do serviço do movimento social, Cordel Vida, porque eles trabalham com a população em situação de rua, né? Então, de qual é o caminho para essa mulher ser assistida? O pessoal do Cordel nos deu as instruções, e João Pessoa é diferente, João Pessoa tem um aparato maior. E Rio Tinto a gente não tem esse aparato todo do consultório na rua, essas coisas a gente não tem lá. Então, qual foi o caminho? Acionar a assistência social para que fosse feita uma busca ativa de Maria nas ruas ali, no entorno, né, da onde ela ficava, né? Então, foi feita a busca ativa de Maria, foi feita a testagem para o HIV, deu negativa, embora, mesmo dando negativa, o pessoal até do serviço falava como se ela tivesse HIV. Eu disse, Marcelo, não estou entendendo. Se o teste deu negativo, por que que estão tratando ela como uma pessoa vendo com HIV? E até teve o confirmatório e ainda ficou essa suspeita, como se o teste tivesse dado errado, né? Então, foi feita a busca ativa para o atendimento de Maria. A unidade básica de saúde, ela se empenhou em cuidar de Maria, acreditando que ela estava grávida. Mas aí, após a testagem da gravidez também dá negativo, né? Essa busca ativa ela foi finalizada, mas Maria começou a ir ao serviço para se tratar de sífilis, né? Inclusive, nesse caminho, o Marçal passou a ser ameaçado, né, pelas pessoas que estavam lá na região, e familiares de Maria, porque Marçal teria conseguido para ela uma residência pela assistência social, aquele bolsa, eu não sei como é que se chama, Marcelo, eu esqueci o nome, que é a Bolsa Moradia, como é que se chama? Auxílio aluguel. Auxílio aluguel. Auxílio aluguel, tinha conseguido auxílio aluguel, né, para ela e um outro benefício. E a família dela disse que se acontecesse alguma coisa com ela, o responsável ia ser Marçal. E aí eu disse, Marçal, peraí, vamos não, dar um passo atrás. E aí, na verdade, Maria resolveu não usar esse auxílio, porque ela fazia pequenos furtos na região e tal, e então ela não poderia ter um, um, um endereço fixo, né? Porque ela seria facilmente identificada. Então, ela também tinha muito medo de que a família internasse compulsoriamente ela novamente. Então, era uma pessoa que estava sempre em fuga. E ela tem um companheiro que era meio que o benefício era dela, mas ele que ia ficar ali manobrando esse benefício. Então, no final das contas, ela decidiu não fazer uso desse auxílio, certo? Com essa ameaça a Marçal, né, eu pedi para ele se afastar do campo, né? Porque eu estando em João Pessoa e ele estando em Rio Tinto, eu dou aula em Rio Tinto, mas eu não estou lá o tempo todo, e assim, não tinha meios para garantir a segurança dele. Então, eu disse, você se afaste, porque é a sua vida que está aí à disposição, então você se afaste. Mas o que isso trouxe para a gente as pessoas em situação de rua, elas não são vistas como parte da demanda de serviço da unidade básica de saúde, existe uma invisibilidade. Inclusive, tem um homem morador de rua, que teve que entrar com um processo todo, que não foi Marçal dessa vez, para que a unidade básica de saúde fosse atender este homem, tá?
Então, essa invisibilidade das pessoas em situação de rua e o estigma associado ao HIV, eles aparecem como um grande obstáculo a essa política de descentralização, a essa dificuldade das pessoas serem atendidas e terem acesso ao serviço. Gabriel? E, por fim, assim, eu tentei reduzir o máximo para poder ter um espaço para o diálogo, porque, assim, teria, se eu fosse detalhar cada etapa da pesquisa, a gente teria muito mais a trazer, mas eu acho que não seria, ficaria um pouco cansativo em relação ao formato digital, né, mas trazer algumas análises finais em torno do que a gente percebeu na pesquisa, né, que o sigilo sobre a sorologia e a falta de contrafluxo, elas impedem que a gestão municipal, ela dimensione, de fato, a situação do HIV na cidade, porque eles não sabem quantas pessoas vivem na cidade que tem o HIV, elas não sabem por área, então o que eles vão sabendo é da fofoca ou se alguém resolveu revelar, porque quando vai pegar o ônibus acaba contando. Mas eles não têm é, dados, né, números. Os números, eles precisam de números e caras, né, de pessoas, de sujeitos, né, mas eles não conseguem chegar até esses sujeitos, porque eles também não têm nem essa dimensão de quantas pessoas vivem com HIV no território, como é que está o crescimento, a diminuição, né? Mais o que a coordenação estadual me relatou em relação à transmissão vertical, e a gente viu no boletim que houve um aumento de transmissão vertical na Paraíba, muito grande. E se houve um aumento da transmissão vertical, isso está totalmente relacionado com a política de descentralização, porque ela está falhando. Porque se ela deve estar lá no começo, no processo de testagem, no processo de acompanhamento, e ela não consegue identificar essas mulheres a ponto de, durante o pré-natal, se for mulher vivendo com HIV, ela fazer uso da medicação para que a criança ela acabe não sendo infectada, então esse dado do aumento de transmissão vertical na Paraíba é muito preocupante, porque ela aponta uma falha na política de descentralização, né? O outro ponto que a gente percebe que foi algo que apareceu bastante no TCC de Neto, né, é que embora os profissionais eles mencionem áreas vulneráveis, pessoas vulneráveis, a chave interpretativa que é acionada é a categoria de grupo de risco, né? Então essa categoria de grupo de risco ela vem com tudo que ela tem historicamente no pacote, né? Acusação, né? Culpabilização, né? Que acaba afastando as pessoas do serviço ou fazendo com que esse atendimento ele seja magiado por questões morais de julgamento, né? O outro ponto é que a política de descentralização ela mais do que nunca ela precisa ser pensada de maneira situada, porque no caso do nosso contexto interiorano, não, né, são necessárias algumas estratégias para manejar esse impacto da vizinhança, né, as relações de confiança e desconfiança em relação aos profissionais de saúde, né, e do estigma, né, que acabam sendo os condicionantes para a pessoa tomar a decisão de ir ou não procurar a unidade básica de saúde. Então, a gente tem uma política global do HIV/AIDS que é muito importante, mas a gente precisa mais do que nunca pensar como essa política ela se desenha de maneira situada, né? Outro ponto é que o estigma, que não é uma novidade, Richard Park já fala disso há muito tempo, né? Como o estigma ele é esse elemento que prejudica a resposta à AIDS, né? E no nosso campo, né, o estigma ele aparece como um agravante para a vulnerabilidade social, especialmente no caso de Maria, né? Então, uma mulher que foi estigmatizada de todas as formas possíveis e imaginárias. E, por fim, né, que as equipes da Unidade Básica de Saúde, elas precisam reconhecer que, mesmo com tantos desafios, né, o cuidado em HIV, ela é uma demanda da Unidade Básica de Saúde, para além do pré-natal. Ela não pode ser pensada só como pré-natal, né? Então, ela é uma demanda a ser assumida. A gente sabe e a gente viu quantos profissionais de saúde eles estão ali também numa pendenga danada para dar conta de tudo que se exige deles, mas é, o que percebemos também é que o HIV ele não é visto como uma demanda de fato da unidade básica de saúde, para além do teste rápido, né, no pré-natal. Porque até os profissionais, até no teste rápido, a enfermeira, mais de uma enfermeira disse, eu não me sinto preparada para falar, eu não me sinto, então assim, não, como é que essa pessoa vai acolher? Se ela está ali, ela não se sente preparada para falar,
né? E quando ela faz a testagem no pré-natal, ela não fala sobre sexualidade, ela não fala sobre HIV, ela só diz assim, que você precisa fazer os testes do pré-natal. Então, o silenciamento em relação ao HIV ele continua, não se tem um cartaz, não se tem nada, a não ser quando é no Dezembro Vermelho que se faz alguma coisa, mas durante todo o percurso, nada sobre educação sexual, né? E a gente passou por anos duros, né, de conservadorismo. O conservadorismo está aí na nossa porta, batendo na porta o tempo todo, embora a gente tenha tido uma mudança de governo, mas a gente já teve uma ministra que entendia o celibato não, como é, meu Deus do céu? A abstinência sexual como uma medida preventiva para ISTs, então é muito problemático você imaginar que uma ministra, né, que não era da saúde, mas era uma ministra da família, ela chegue com essa proposta para a gente pensar medidas preventivas. Então, os desafios são muitos, o silêncio ainda repercute, né? Mas eu acredito que a gente precisa continuar, por isso que o projeto Falando com HIV, ele insiste ali, está berrando, para quem não quer ouvir, e, assim, hoje a gente tem uma parceria muito grande com a Prefeitura de Rio Tinto. Ontem mesmo eles já passaram uma mensagem pedindo para a gente fazer alguma coisa em Dezembro Vermelho, tá? Acho que o desafio maior é a gente estender para além dessa questão do Dezembro Vermelho e a gente pensar como o HIV pode ser visto como demanda da Unidade Básica de Saúde na rotina do serviço. Gabriel, pode mudar? É isso, gente. Muito obrigada. Estou aí disponível, tá certo? Obrigado, Luziana. Os seus fãs têm razão. Vocês são muito gentis, gente. Muito obrigada. Eu também vou fazer parte do fã-clube. Inscrevam aí. Eu acho que tu falasse um pouquinho, que eu acho que o meu grupo, talvez porque são todos muito jovenzinhos, e já a gente entra de um outro modo no estudo sobre HIV/AIDS, e não tem ninguém trabalhando com política pública nesse momento, né, sobre isso, para falar dessa ideia de descentralização, de onde ela vem, enfim, localizar um pouquinho, que eu acho que aí pode ajudar, principalmente para quem está no campo agora, trabalhando com profissionais de saúde, né? Eu acho que isso pode ajudar eles a pensar em quem eles devem buscar, né? Porque eu acho que você viu que eles estão muito focados, ainda estão numa ideia anterior, né? Sai no serviço especializado, né? E aí eu acho que a tua pesquisa já traz uma coisa, na pesquisa de vocês, uma coisa que é super interessante, é que ela, de fato, entende que algo novo aconteceu, né, em relação àquilo que a gente tinha antes, e vão em busca de entender como isso está se dando. É bom, vamos responder. Eu já vou falando agora, à medida que forem motivando as questões, não é isso? Posso já ir trazendo? Como é que você Eu acho prefere? que dá para Tá. ir. Ótima questão, Felipe. A descentralização, ela vem, né, como uma estratégia para pensar uma mudança, né, a partir da distribuição universal de medicamentos, né? O HIV, ele antes era visto como uma sentença de morte, né? Então, a pessoa recebeu antes da TAV, né, que é a terapia antirretroviral. E as pessoas recebiam o diagnóstico e elas não tinham uma perspectiva de vida, né? Então, quando chega o acesso universal ao tratamento de HIV/AIDS, né, a gente diz universal porque está ali no SUS, mas não necessariamente todas as pessoas vão conseguir ter esse acesso, como a gente viu. Mas foi um grande salto, e o Brasil foi referência nessa resposta ao HIV. Né? Então, houve uma mudança na qualidade de vida das pessoas que estavam ali vivendo com HIV, porque houve um processo de cronificação da doença. Né? Então, ao tomar a medicação, poderia haver um controle da carga viral, estendendo uma perspectiva de vida que antes estava limitada a aumento dessa carga viral e o processo de adoecimento. Então, a qualidade de vida das pessoas em tratamento, né, ela passou a trazer esse elemento de uma cronificação,
né, pelo uso contínuo da medicação, né? Então, a gente começa com esse uso da medicação, distribuição a partir da década de 90, mas houve todo um processo, né, para que, de fato, as pessoas pudessem chegar ao uso dessa medicação, né, a chegada de outras medidas profiláticas, e aí dentro desse processo de cronificação do HIV/AIDS, né, no qual as pessoas poderiam ter uma qualidade de vida, o que antes era visto como uma necessidade de especialização, né? Então, por isso o serviço de atendimento especializado, né? Para dar conta, então as pessoas poderiam também ser assistidas a partir do seu território, né? Poderia ser assistido não através de uma perspectiva centralizada, especializada, mas ela poderia ser atendida dentro do seu próprio território. Então, com o aumento da expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV, houve uma reflexão, uma mudança de perspectiva também em relação a que tipo de oferta de serviço vai ser feita. Então, a ideia de que as pessoas pudessem ser atendidas dentro dos seus territórios era uma forma de facilitar o acesso, né? E de ter uma maior possibilidade de adesão ao tratamento. Só que o que é que acontece? Nesse movimento, né, que ele começa a assistir, ele começa no 2010 ali, mas ele se torna portariado e, de fato, algo a ser seguido a partir de 2012, né, a política de descentralização da atenção HIV/AIDS, ela vem nessa perspectiva de capilarização do SUS, de que o HIV também ele deveria ser assistido a partir da porta de entrada, que era a unidade básica de saúde. Então, a ideia de que a proximidade das pessoas em relação ao serviço, ela pudesse facilitar a vida de quem vive com HIV. E a ideia de uma maior confiança com o profissional de saúde, né, a gente pudesse facilitar. E aí, Gustavo Zambenedetti, ele já vai falar, né, antes da gente, ele vai trazer essa perspectiva do paradoxo da descentralização, porque ela vem com essa perspectiva de aproximar as pessoas do ponto de vista territorial, de garantir que a confiança ela fosse um laço que iria ajudar nesse processo, mas ao mesmo tempo são esses mesmos elementos, a proximidade, né, e a confiança que vão fazer com que as pessoas elas tenham receio de procurar o serviço. Por quê? Porque a proximidade ela pode aumentar, que é o que a gente também viu na nossa pesquisa, a exposição da sorologia dessas pessoas, né? E a questão da confiança que ao mesmo tempo que a agente de saúde, algumas agentes de saúde, no nosso caso, elas eram vistas como pessoas de confiança, por outro lado, tinha outros que diziam assim, não confio numa pessoa que fica entrando de casa em casa. Então, o que era visto como um elemento que poderia produzir um tipo de cuidado e de acolhimento, né, mais próximo, na verdade, quando a gente vê do ponto de vista prático, pela própria história social da AIDS, a gente acaba vendo que esse estigma, né, o medo de discriminação, de exclusão, ele é tão pesado que faz com que a ideia de proximidade ela se transforme numa faca de dois gumes, porque o serviço está próximo, mas eu não vou acessá-lo, porque eu tenho medo de ser exposto ou exposta, de ser julgado, de ser julgada. Então, a política de descentralização, como o próprio nome diz, descentralizar, ou seja, a gente não vai mais partir de uma política de HIV que está focada apenas no serviço especializado, mas a gente vai capilarizar para que as pessoas, para que aumente o acesso das pessoas, né, e o cuidado em HIV/AIDS. Mas muitas pessoas também falam que, em outros momentos da pesquisa, que preferem ir para o serviço especializado porque também elas se sentem mais seguras em relação ao tratamento, ao que é diagnosticado, porque é o que acontece, você usa uma medicação específica X, e aí você está indo para um médico por outro motivo, e aí ou você vai ter que contar aquele médico que você faz esse tratamento, faz esse uso, ou você vai ficar inseguro se o que o médico lá passou vai interagir com o que você já usa. Então,
em outros momentos da pesquisa, tiveram relatos que diziam, não, eu prefiro ir lá, porque eu faço tudo lá. Eu faço ginecológico lá, eu faço o meu tratamento de tudo lá, tudo, porque lá... E também existe uma facilidade em relação ao fluxo do tratamento. Porque, por exemplo, se o médico passa uma ultrassom, e no serviço especializado, esse caminhamento é super rápido. Quando você vai para a unidade básica de saúde, você vai entrar na fila de todas as outras, de outros tratamentos, né? Ou adoecimentos, ou assistência. E aí vai demorar muito mais. Então, muita gente diz, não, eu prefiro lá, porque lá eu consigo fazer tudo rápido, ele já sabe o meu histórico, então eu sei que não vou ter problema. Então, existe também uma desconfiança em relação ao conhecimento sobre o tratamento do HIV. Então, assim, eu não sei se esse profissional ele está preparado para lidar, né, com o tratamento que eu faço. Então, pode ser que ele passe alguma coisa que não seja bom para mim, né? Então, por isso que algumas pessoas dizem que eu prefiro o serviço especializado. Então, a política de descentralização, ela me parece muito importante para a gente pensar que ela tem que estar ali disponível para as pessoas, mas tem que ser pensado estratégias para que as pessoas de fato cheguem até esse serviço. Mas uma coisa que Miro, que é do Cordel Vida, ele já tinha olhado para mim, ele já tinha dito, Luziana, aqui na Paraíba, a política de descentralização ela não funciona. Ela não funciona, né? E aí, assim, no Rio de Janeiro a gente tem Ívia lá, Rafael, Eduardo, né, que faz essa discussão da descentralização também. E, assim, eles me chamaram em 2020, antes da pandemia, para um evento lá, e é interessante que a dinâmica de descentralização deles lá tem uma outra oferta de serviço, né? Então, assim, não é só na unidade básica, é na atenção primária. Por isso que quando eu digo muito para os meninos, vamos fazer uma diferenciação entre a atenção básica, é uma coisa, a atenção primária, ela está dentro de um escopo maior, porque a atenção básica está dentro da atenção primária. O que é que isso quer dizer? Lá, aqui para a gente, a atenção primária, ela está centrada, eu estou dizendo em Rio Tinto, na unidade básica de saúde, né? Enquanto que no Rio de Janeiro ele tem a oferta da atenção primária em hospitais, que aí não são vistos como, ainda tá, não são bem hospitais, são clínicas, como é que eles chamam, gente? São como se fossem clínicas avançadas, tá? Eles não são hospitais, porque o hospital entraria em outra configuração. E eles ainda são entendidos como atenção primária. E aí, o que é que eles podem fazer? Mesmo você sendo, porque o Rio de Janeiro é enorme, né? Então, se você é da unidade X de saúde, mas você não quer ir no seu bairro, aí você quer ir no vizinho, lá você pode. Então, são estratégias que são criadas para lidar com os entraves do estigma do HIV. Então, assim, lá, e se a pessoa não quer. E aí, assim, também o evento que eu estava tinha muita gente da gestão, do serviço, uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se vivencia. Eu não conversei com as pessoas vivendo com HIV para saber ao certo, né, como é que isso chega para elas. Mas, assim, tinha essa prerrogativa. Tá? Porque, por exemplo, em Rio Tinto, foi dito para a gente que se a pessoa quisesse, ela poderia pegar a medicação na Secretaria de Saúde. Era só ela solicitar, ela manifestar esse interesse. E aí, aparentemente, para a gente, isso era uma coisa assim. No evento que a gente estava, que eles demandaram da gente oficinas, nós fizemos oficinas com quase 100 profissionais, projeto de extensão. E aí, no ano seguinte, outras oficinas, a coordenadora da vigilância sanitária, ela disse claramente para a gente que isso era uma possibilidade. A gente disse para os profissionais de saúde, mas na ponta, quando a gente foi saber, não era bem assim. Certo? Porque isso também faz parte do processo de descentralização. A medicação poderia ser ofertada lá. A pessoa poderia ir fazer alguns exames no serviço especializado, já que a rede de serviços em Rio Tinto não dá conta, mas ela poderia pegar a medicação em Rio Tinto mesmo. Isso é parte do fluxo da descentralização, mas isso não ocorre. Então, assim, da onde vem, né, a descentralização? Vem dessa necessidade de capilarização da oferta de serviços sem HIV, tendo em vista essa cronicidade, né, você viver com HIV, você vai tomando medicação e você
a maioria das pessoas vão viver aí a vida toda sem processo de adoecimento. Então, como criar estratégias para um cuidado a longo prazo, né? A gente não vai ter mais aquele só o cuidado urgente do serviço especializado. Mas, na lógica do dia a dia, o que a gente vê é que tem sido mantido no imaginário de profissionais de saúde da gestão municipal de que, assim, HIV é lá. Né? Então, assim, é algo que também as políticas, assim, uma política de 2012 é uma política recente. A gente não pode dizer que é uma política recente. Então, ela tem muito ainda a se desdobrar, mas é preciso um maior investimento na política nacional de HIV. Tem visto um silenciamento, um esquecimento, que é preocupante. Então, precisa haver toda uma motivação para que isso chegue até o serviço de uma maneira mais contundente. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Foi ótimo a aula. Obrigada, que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Quem quer? Vai, Fernando. Boa tarde. Luziana, muito bom poder te ouvir. E aí eu pensei aqui, eu fiquei com uma questão que eu queria compartilhar para a gente poder pensar sobre, mas primeiro eu queria fazer algumas considerações sobre tua fala, sobre a apresentação desse projeto, né, que vocês têm construído. Eu destaquei aqui algumas palavras e eu queria pontuar aqui e compartilhar com vocês a respeito, né, da necessidade de uma sensibilização, né? E aí você traz essa perspectiva dessa sensibilidade nos encontros e nos acolhimentos que foram necessários que você e o Gabriel realizassem durante a execução do projeto, né? Eu acho interessante essa pesquisa de vocês em vários pontos. Eu acho que um deles, que você já foi bem objetiva e pontuou, por mais que a gente tenha uma política global de AIDS, né, quando a gente visualiza de um modo geral, tanto enquanto pesquisadores como população, né, de que a ideia do acesso universal às políticas públicas de AIDS, né, então quando a gente olha dentro desses recortes, né, maiores, a gente tem uma ideia de um nivelamento do serviço. E essa pesquisa de vocês e a pesquisa também que a gente tem feito do lado de cá, numa perspectiva histórica também, percebendo também a doença para além do fenômeno biológico, mas também social, cultural, histórico, a gente percebe que não dá, né? Quando a gente faz esse nivelamento, a gente tem essa percepção equivocada, né? E que essas políticas não são, mas elas são. Tem vários equívocos e são excludentes. Eu acho que o teu relato trouxe isso de uma forma muito bem colocada. A esse respeito, eu queria fazer uma pergunta que eu achei bem interessante também nessa perspectiva paralela HIV, AIDS e Covid-19, e tem uma coisa assim que, enquanto pesquisador, ora no campo da pesquisa, na leitura e na produção de texto, quando você traz essa ideia, né, a ideia não, o fato, da negligência da AIDS no contexto de emergência de Covid-19. E aí a gente tem um cenário de descontinuidade de tratamentos de HIV, de acompanhamento também. E aí eu queria ver contigo até que ponto, né, que essa proposta, a estratégia 90-90, né, essa ideia de fim de AIDS, tornou esse cenário tão desolador da negligência do HIV/AIDS no contexto emergencial da Covid-19, né? E no mais, queria também somar a essa tua fala final a respeito da proposta de descentralização, né, do serviço de HIV/AIDS. Eu tenho trabalhado com entrevistas, tanto com médicos, pacientes e ativistas, né,
a gente tem pessoas de todas as regiões do estado da Paraíba que preferem vir a João Pessoa para fazer o tratamento e acompanhamento no Clementino Fraga. Essa tem sido uma opção das pessoas que vivem com HIV/AIDS no estado, no número imenso, né, recusando essa proposta desse tratamento, acompanhamento no PSF, justamente por isso, né, com medo de que seu diagnóstico torne conhecido. Então, para finalizar, a gente ainda tem as ideias de que os estigmas ficaram nos anos 80, mas a gente percebe, na verdade, o quanto os estigmas ainda trazem sobre essa comunidade, essa população, sérias complicações e implicações. Parabéns, Luziana, Gabriel e a todos vocês pela pesquisa. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Fernando, pela gentileza. Olha, quando você estava falando, eu estava anotando aqui, viu? Não era que eu estava desatento ao que você estava dizendo, não, é porque agora eu preciso de HD externo. Eu preciso sempre anotar, senão eu esqueço as coisas. Então, tudo que você está falando, eu estava rapidamente anotando. Lídia também tinha levantado a mão, né? Se já quiser. Quer falar, Lídia? Eu falo já dos dois ao mesmo tempo. Foi a minha gata, na verdade, mas eu vou aproveitar a intromissão dela. Luzi, é um prazer sempre ouvi-la e aprendo muito, porque mesmo a gente estando no mesmo projeto, algumas vezes não há essa exposição mais esmiuçada, né? A gente sabe do que está sendo feito para além dos projetos nas suas pesquisas, mas não sabia tanto quanto estou sabendo agora, após a sua exposição. E aí você também fala desse problema de não aparecer a questão de todos os desafios que aparecem, né, na abordagem do HIV/AIDS em Rio Tinto, e desses convites através da saúde para oficinas e tal. Considerando esse contexto de fofoca, há uma repercussão do trabalho de vocês que se propaga através dessas fofocas de modo positivo, digamos, né? Olha, estão trabalhando HIV aí, o que a saúde pode fazer para além dessas oficinas? Você acha que é uma repercussão da pesquisa de vocês, tanto das pesquisas quanto do projeto de extensão, no sentido de uma sensibilização de modo a procurar recursos para lidar com essas questões, com esses desafios que você aponta? E uma outra coisa que eu não entendi é se, e se você puder falar um pouco, a Maria sabia desse diagnóstico positivo, ou as pessoas que criaram... Licença, Elza. Ou as pessoas que criaram esse estigma e uma vez desfeita essa soropositividade, né, fictícia, talvez, como ela reagiu a isso? Não sei se Neto pode falar, não, viu? Porque Neto faz parte do projeto. Estou brincando. Fala, Neto. Então, sempre muito bom ouvir e aprender com a Luziana, né? Tentando, Luziana, de alguma forma também trazer elementos para o debate, e muito mobilizado ultimamente pelas discussões e textos sobre interseccionalidade, eu gostaria que tu comentasse um pouco como tu visualiza, né, no campo, essa questão em torno das interseccionalidades de gênero, raça, classe, nessa interface com a atenção básica, né? Porque na pesquisa a gente viu que as mulheres têm uma centralidade assim na política, então trazer um pouco desse elemento. E é isso mesmo, assim, como tu tem pensado essa questão das interseccionalidades de gênero, raça e classe nessa interface entre a atenção básica e a epidemia de HIV/AIDS? Maravilha. Vamos fechar nos três, depois a gente abre de novo, se eu preciso, senão eu vou acabar esquecendo do tom. Anotei tudo que eu pude, mas para não me perder.
Muito pertinente as perguntas. Obrigada, Fernando, pelas perguntas, pelo comentário. Vou começar pela tua e depois eu vou seguindo a ordem, né? Eu acho que esta estratégia do 90-90-90, né, que ela contribuiu muito para essa negligência no Covid. Por quê? Porque ela deposita suas fichas, sobretudo, nas biotecnologias, né, no tratamento como prevenção, na PEP e na PrEP, como se fosse o suficiente para resolver a questão, né? Como se todo mundo tivesse o acesso, e novamente aquele imaginário que está todo mundo com acesso ao serviço, todo mundo consegue fazer o tratamento, todo mundo consegue ir lá fazer uma PEP, todo mundo tem acesso a uma PrEP, como se todas as pessoas tivessem informação. Então, nesse acreditar, depositar as fichas, essa política global, ela acabou sendo um grande guarda-chuva para se centrar nas biotecnologias, mas sem, de fato, trazer as estratégias para lidar com as questões estruturais, socioeconômicas, que impactam as pessoas chegarem até o serviço, ou as pessoas receberem a informação. Eu vou dar um exemplo da pesquisa que o Ayrton fez, que a GEICE também, é uma pesquisa coordenada por Mônica e por mim, né, sobre as biotecnologias, e o plano de trabalho de GEICE era sobre o TCP, né, o tratamento como prevenção. E aí, quando a gente vai ver a questão da informação do I igual a I, né, indetectável é igual a intransmissível, havia um filtro, né, no serviço, eles não contavam para todo mundo. E aí já traz a chave aí do que Neto vai trazer, por exemplo, o recorte de classe era um elemento muito importante, porque eles acreditavam que as pessoas não iam ter o entendimento. Mas quem eram essas pessoas? População pobre, periférica, que estava ali. Por quê? Porque quando era uma pessoa escolarizada, ensino superior, né, ela recebia essa informação. Então, esse filtro era para dizer quem é que vai receber ou não. Então, como é que eu posso depositar minhas expectativas numa política que ela está ligada a diferentes formas de implementação, né? A política lá está pronta, está bonita, mas a forma como ela é aplicada em cada serviço, em cada território, ela pode seguir de diferentes formas. Então, assim, o 90-90-90 tem a perspectiva de trabalhar com a prevenção combinada também, mas o que de fato teve como investimento foi a disponibilização das biotecnologias, né? E aí, por isso que a gente chega lá no processo de descentralização e durante muito tempo a gente estava faltando um teste rápido. Então, como é que você quer pensar uma política que vai ter, né, 90% das pessoas testadas, 90% das pessoas em tratamento, 90% das pessoas intransmissíveis? Como é que as pessoas podem ser tratadas se elas não foram nem testadas para saber se tem? Né? Então, assim, tem fios soltos aí que estão para além da oferta estandartizada, né, dessas biotecnologias, porque lá em Rio Tinto, por exemplo, nenhuma dessas está disponível. E aí? Né? Aí, quando chega o Covid, aí a gente está pensando, né, fazendo um link agora que você está fazendo a negligência em relação ao Covid, né, essa perspectiva da ideia de que está tudo bem, está tudo caminhando, está tudo ótimo, está tudo legal. E aí, quando chega no Covid, o serviço lá da ponta da unidade básica de saúde, que já não estava trabalhando a política de descentralização da maneira que deveria, deixa de atender. Aí o serviço especializado, que seria a cereja do bolo, que traria essa oferta do TCP, da PrEP e da PEP. Isso eu estou dizendo no cenário João Pessoa e região circunvizinha. Ele foi fechado a oferta de todos esses. Certo? Quem já estava em tratamento, pega medicação, mas não faz controle de carga viral, não faz exames, não estavam fazendo novos testes. Então, acho que é um entrelaçamento de vários condicionantes econômicos, sociais, né, que vão desenhando essa negligência, né? Por outro, a gente estava falando de um momento em que o governo federal ele percebia as pessoas vivendo com HIV como um custo, como uma despesa. Ele não entendia como um sujeito de direito, né? Então, a gente teve naquele mesmo período a mudança
do nome do ministério, né? Da pasta que estava relacionada a HIV, ela começou a se inserir no IST de uma maneira geral. Então, quando a gente tira o departamento de HIV/AIDS como algo que tem uma força do ponto de vista das pastas do Ministério da Saúde, e ela passa a engendrar, né, a oferta para outras infecções. Então, acho que aí já vai mostrando também o caminho da resposta do HIV aqui no Brasil, naquele período da Covid. Então, a gente teve uma negligência governamental, que foi a negligência ao Covid e a negligência ao HIV, né? E, do ponto de vista municipal, o próprio Covid ele estava sendo feito de acordo com cada município. Cada município ia criando suas portarias. O Neto, ele fez... ele nem usou tanto no TCC, mas ele fez um trabalho bem detido de pensar as portarias que eram lançadas naquele período, isso ele botou no relatório dele, de pesquisa, né? As portarias, né? Tudo que era que estava sendo decidido no município e como isso dialogava às vezes com o Estado, às vezes não dialogava, porque os próprios profissionais diziam que sim, a gente ficou ao Deus dará, cada um que se vire, né? Não tinha muitas vezes nem a disponibilização de material de segurança para esses profissionais. Então, assim, a negligência ela ocorreu tanto do ponto de vista do Covid quanto do ponto de vista do HIV, mas pela pressão social, dos processos de adoecimento, das cobranças, o Covid, por ser uma emergência de saúde global, ela acabou, né, o direcionamento de recursos, tudo acabou indo para esse caminho. Muitas mortes, né? Isso era muito gritante, por mais que o governo estivesse negando, mudando de ministro da saúde, mas as mortes, né, em grande escala, era algo que gritava e exigia uma resposta mínima, né? Então, o foco no Covid, né, secundarizou o HIV num território que já não tinha tanto essa presença, isso foi o ápice da negligência. E do ponto de vista de uma política nacional, não, acho que o 90-90-90 ele veio a colaborar para uma falta de estratégia diante do problema da Covid. Mas como a gente não tinha, naquele momento, o interesse do próprio governo federal, das pessoas que lá estavam, né, para lidar com essa situação, e quem era técnico não tinha força suficiente para lidar com esse cenário, então, eu acho que só colaborou, não foi o ponto central, mas colaborou por deixar de lado, né, um olhar para as questões estruturais que dão conta, né, das pessoas acessarem essas estratégias, né, e fazerem com que, quando a gente pensa, né, a cura da AIDS para quem? Né? As pessoas vão continuar tendo AIDS. As pessoas que têm um HIV, quem já tem o vírus, e elas vão ser curadas, a cura, para mim, está relacionada a ter uma vacina que faça a pessoa não ter mais. Né? Por quê? Porque essa perspectiva do 90-90-90, ela está preocupada com o vetor e com a circularização do vírus na sociedade. Né? Eu acho que quando a gente vai falar da cura, a gente tem que falar de algo que seja efetivo para que, se você tem um HIV, você vai tomar uma vacina que vai fazer você não ter mais. Isso, para mim, é cura da AIDS. Agora, você reduzir a circulação é importante? É importante, mas para mim isso não é a cura da AIDS. Não é. Eu não sei se eu respondi a tua questão, Fernando. Eu fui para vários caminhos ali. Se qualquer coisa eu posso continuar dialogando e você me Respondeu sim, trazendo foi mais. maravilhoso. Obrigada. Vamos lá, agora para a Lídia, né? Lídia tem 12 caminhos. Essa sua pergunta foi bem interessante e bem assim, me lembrou coisas que Neto e Gabriel vão estar aí quentinho na memória deles também. Essa questão da fofoca, para a gente, teve dois efeitos. Ele teve inicialmente um efeito negativo da nossa presença, porque, por exemplo, quando Neto e Gabriel fez a primeira visita para a coordenadora daquela unidade suspeita, ela recebeu ele super bem. E aí, quando eu fui depois com o Neto e com ele, que aí eu expliquei formalmente a pesquisa, mostrei o termo de consentimento, que ela viu o termo de consentimento, ela ficou muito assustada. E aí, o que aconteceu? A gente teve traumas com o termo de consentimento em duas situações, uma de maneira digital e outra de maneira presencial. E aí, assim, ela mudou da água para o vinho.
E aí começou uma fofoca, assim, de que, são os pesquisadores da UFPB. E quando ela sabia que a gente estava na unidade, ela fazia de tudo para não passar pela gente, desviar o olhar. E era assim, ela ignorava a gente. Porque a sensação que nós tínhamos é como se nós estivéssemos ali para fiscalizar. A ideia que eu tinha é que, assim, e até pedi o pessoal, disse, gente, o caderno de campo é muito importante, mas vamos parar de ficar usando o caderno na hora que estiver lá na unidade. Parece que vocês estão anotando as coisas assim para fiscalizar, então dá uma saidinha, fala no celular, uma mensagem como se fosse para você mesmo, abre um grupo com você mesmo, vamos criar outras estratégias, porque anotar aqui não está dando bom, não. Então, e aí, por outro lado, a gente foi criando, porque mudou de gestão, certo? Em 2020, a gente teve uma mudança de gestão. E a gente teve que criar todo. Isso aconteceu em 2020, dessa coordenadora, né? A gente teve que criar toda uma relação de confiança mesmo com a gestão, a nova gestão, com os profissionais. Sim, a primeira coisa que o secretário pediu foi assim: o que é que vocês vão colaborar com a gente? Tipo assim, vou deixar vocês pesquisar aqui, mas o que é que vocês vão trazer de volta? E o que é que vocês já publicaram sobre a gente? Então, eu fui pegar todos os artigos científicos, capítulo de livro, fui tudo lá na secretaria e deixei lá, né? E aí, o que é que acontece? Eles começaram a perceber, do ponto de vista da gestão, que a gente estava ali para trabalhar em conjunto. A gente não estava ali para ficar avaliando se eles estavam fazendo um bom trabalho ou não, não era isso. Então, particularmente, a coordenadora da vigilância sanitária, ela começou a contar com a gente para o que ela precisava relacionado ao HIV. E aí começou uma fofoca boa, né? Que era assim, aí é o grupo da UFPB, é o grupo da pesquisa da AIDS. Então, começou uma fofoca boa. Portanto, a isso, Gabriel estava em outra unidade, que era a unidade dele, porque Neto ia ficar nessa unidade que estava difícil e Gabriel ia ficar na outra. É, e Klaus, que era outro pesquisador, ia ficar junto com o Neto, se eu não me engano, né? E aí, quando o Gabriel chega lá, ele já chegou com um terreno mais ou menos pronto, porque Pedro já tinha passado lá com sua equipe e já tinha feito pesquisa lá. Então, assim, a outra unidade recebeu a gente de braços abertos. Gabriel foi com o jeitinho dele chegando lá, conquistou assim a confiança do pessoal, fazendo um trabalho sério, assim, de estar lá, fazendo presença. E aí, assim, chamava para tudo. Vai ter um toré. Vamos, chama Gabriel para o toré, né? Vai ter. E, então, assim, do ponto de vista, aí a fofoca começou a, a ser boa para o nosso lado, porque até então a fofoca de que tinha pesquisadores ficou complicada quando foi esse termo de anuência, porque ela ficou, até o término da pesquisa foi difícil com ela, porque ela não desarmou. Mas, por outro lado, quando a gestão e essa outra unidade básica, elas perceberam que a gente estava ali para entender o contexto, que não, então eles começaram também a contar muito com a gente para muita coisa, assim. Então, tudo que eles precisam de HIV, assim, tiram uma dúvida, eles entram em contato com a gente. Se precisa, a gente precisa de um treinamento para a equipe, né? E aí eles chamam a gente, mas assim, o treinamento que a gente pode dar não é treinamento, a gente faz uma oficina para discutir questões de dimensões subjetivas, sociais, culturais, é de outro lugar, não é do campo da saúde especificamente. Mas aí a gente já levou parceiros de ONGs que já têm treinamento de teste rápido e outras coisas, para poder ir falar desse outro lado que não compete a gente. A gente sabe até onde a gente alcança, do que a gente não alcança. Mas eles podem trazer, eles contam com a gente para a gente levar alguma coisa assim, de contribuição. Então, assim, eles precisam discutir alguma coisa da HIV, eles estão sempre chamando a gente, sempre demandando a gente. E a gente tenta corresponder, porque também houve todo quando a gente precisa para trabalhar, a Gabriel, por exemplo, ele precisou de autorização para ir no ônibus com uma interlocutora. Rapidamente, a coordenadora da vigilância sanitária resolveu, né? Ela, pronto, a semana retrasada, ela estava afastada. Estava tipo um período mini férias. E eu precisei da carta de anuência para o novo comitê de ética. E ela fez uma ligação e resolveu de ir lá, e Gabriel foi buscar. Porque assim, minha gente, nessa pesquisa da descentralização, entrou, você não sai mais. Neto
se formou, e eu ainda digo, ele é da pesquisa. Gabriel está se formando, e eu digo, vai buscar a carta de anuência. Eu não deixo ele se afastar de jeito nenhum, e eles também não se afastam. Então, a gente continua trabalhando em conjunto, por isso que eu incluí Neto como da equipe ainda, porque ele continua com a gente no projeto de extensão e ele continua colaborando com a pesquisa, ele tem um acervo digital impressionante, né? Então, assim, se você pensar num texto, você bota o nome, ele acha. Então, ele está sempre nos dando esse suporte. Mas, em relação à sensibilização, eu acho que também contribuiu, Lídia, no sentido de que, assim, eles começaram a perceber que os profissionais, eles precisavam de mais informações sobre o HIV. Né? Então, por quê? Porque as perguntas que a gente fazia nas entrevistas, tudo isso também demanda uma reflexão, né? E recebe treinamento, quando acontece, fala sobre o quê, então isso também foi provocando, e acho que a gente precisa, né, trazer esse tema mais para a equipe. Então, sim, acho que contou, sim. Inclusive, assim, é, lá na cidade tem muitas agentes da primeira unidade básica que os meninos vão conhecer, assim, que me conhecem, que, assim, até hoje elas sabem que é da pesquisa, e elas estão ali, eu quero o livro, eu quero, porque elas querem a informação. Sim, então, acho que criou uma sementinha, né, porque sempre teve muito medo das pessoas falarem sobre AIDS. Agora, eu sinto mais isso das equipes, de agente, tudo, do que propriamente a coordenação das unidades. Eu não estou falando das coordenadoras de atenção básica e vigilância, eu estou falando das enfermeiras coordenadoras. Me parece que tem um certo desinteresse, assim, não, eu não vou, assim, tem que fazer, tem, fala, tal, mas assim, não vou me adentrar muito nisso, não. Por isso que eu coloco ali no final que a unidade básica de saúde, ela precisa assumir que o HIV, ela é uma demanda da unidade básica de saúde. O que me parece é que existe uma certa resistência em assumir que ela é uma demanda da unidade básica também, não só do serviço especializado. Tu fez mais alguma pergunta ou era isso? Lídia, tem que ir para o Neto agora. Eu perguntei sobre Maria, né? Se ela sabia. Sim. Ah, desculpa, está anotado aqui. Maria, as pessoas que indicavam que ela era, né? Então, assim, porque havia também muitas mulheres da rua que ela ficava morando ali na rua, elas ficavam indignadas de Maria estar, né, com vários parceiros. Então, assim, elas ficavam ali, ela está com doença, ela vai passar. Ela estava com sífilis, né? Mas eles não sabiam que era sífilis, mas elas já jogaram que seria o HIV, né? Então, o fato de ser uma mulher em situação de rua, que tinha vários parceiros, né? Então, era uma pessoa vista como suspeita e logo eles rotularam, né? Entendeu? Só que assim, a vida de Maria estava repleta de tantas dimensões que essa só rotulação era uma dentre várias outras. O medo dela em ser internada compulsoriamente era muito maior do que propriamente essa rotulação dela ter HIV ou não. Neto, é muito boa essa sua questão sobre a interseccionalidade, e você colocou gênero, raça e classe, né? E eu acrescentaria geração. Porque, assim, quando a gente pensa na atenção HIV/AIDS, a gente tem um público muito específico de mulheres, né? São as mulheres em idade reprodutiva. As mulheres que estão fora dessa lógica da idade reprodutiva, elas não são contempladas pela política de descentralização, assim como homens jovens ou idosos que também não são contemplados. E interessante que, assim, essa dinâmica de que a unidade básica de saúde não é um espaço para os homens não é nova, né? Quem trabalha com isso, né, Scott e o pessoal já anuncia isso há muito tempo, que o serviço de unidade básica, ele é muito mais voltado para uma dinâmica das mulheres. Se a gente vê as fotos, por exemplo, que tem lá do dia da campanha que Gabriel tirou, né, a campanha de HIV/AIDS, eu acho que foi 2022 que isso aconteceu. Aquela que é a capa do livro, Gabriel, do capítulo do livro. Se você olhar, é repleto de mulheres. Então, o ambiente da unidade básica é um ambiente com uma presença muito mais feminina. Então, a assistência ela vai estar sempre muito mais direcionada às mulheres. Aí diz, não, é porque é o horário que ela funciona
é um horário que não possibilitaria os homens que estão trabalhando, né, utilizá-la. Assim como não possibilitava para Maria, que é uma pessoa que vive em situação de rua, que era uma pessoa da noite, que dormia durante o dia, utilizar esse serviço. Então, o fato de ser uma mulher na idade reprodutiva, mas que vive uma situação de classe, né? É uma situação de extrema vulnerabilidade, fez com que Maria de todo modo não tivesse acesso a esse serviço. Então, muitas vezes essas categorias, esses marcadores sociais, eles vão se sobrepondo, né? Porque dentro dessa lógica da geração, do gênero, Maria, ela estaria contemplada, né, nesse público-alvo da unidade básica de saúde, mas por ser uma mulher que vive em situação de rua, ela estava ali à margem do serviço, né? Outro ponto em relação à questão, por exemplo, da geração, a unidade que Massal investigou nessa última etapa, ela tinha uma acessibilidade muito difícil, porque ela era lá em cima. Então, as pessoas que moravam na mesma rua, mas que estavam na área mais de baixo, era difícil para elas acessarem. Então, as pessoas idosas tinham muita dificuldade de chegar até o serviço. Então, é outro marcador que, nessa última etapa, se mostrou crucial para o acesso ou não ao serviço, né? Então, assim, eles diziam, não, a gente faz a visita domiciliar, mas para quem está acamado, porque tem gente que não quer vir. A bandeira daquela não é só questão de querer vir, né? A dificuldade de acesso para uma pessoa que pode ter um problema no joelho, uma coisa né? É, e aí, além dessa questão, né, eu estou lembrando agora de uma oficina que nós fizemos na própria UFPB com pessoas trans, né? E as pessoas trans dizendo que não se sentiam confortáveis em procurar o serviço, né? Por que não se sentia vontade? Muitas vezes o nome social não é respeitado, muitas vezes essas pessoas existe um julgamento moral nas perguntas que são feitas a elas. Em João Pessoa, Fernando, que está por ali também, sabe a organização do Clementino, como é, e antes, eu não sei se já voltou, porque ele estava em reforma já faz um tempão, tinha o laboratório trans, TT, né, que eles chamavam, no próprio Clementino. Mas se você olhar, quem vai acessar, por exemplo, a PrEP, são as pessoas trans. As pessoas trans pouco acessam a PrEP no Clementino. E olha que tem um serviço ali que é colado do lado, tá? Então, é outro marcador que vai dificultando o acesso das pessoas. E a questão racial é uma questão que, assim, ela já vem aparecendo nos boletins, mas a realidade já demonstrava isso muito antes dos boletins, né? Que pessoas negras, pretas, né, elas estão em condição de maior exposição, não só ao HIV, mas a vários processos de adoecimentos. Né? Jurema Werneck vai falar do racismo no institucional, quando ela vai dizer, por exemplo, no serviço de saúde, né, quando uma pessoa preta chega, né, no serviço e que muitas vezes a forma como ela é tratada faz com que ela não volte, né? Ou quando a dor dessa pessoa é negligenciada, porque muitas vezes se tem a ideia de que a pessoa negra é uma pessoa que aguenta mais a dor. Mas quando você vai olhar nos boletins, a persistência, o aumento do número, principalmente de mulheres negras, né, com HIV, é assustador, né? E durante muito tempo, as mulheres não foram alvo de cuidados na política de HIV/AIDS, a não ser nessa questão da transmissão vertical, então ela estava no elemento do pré-natal, como eu disse para vocês. Aqui em Rio Tinto continua sem ter um olhar para essas outras mulheres. Continua. Né? Mas, quando, por exemplo, a gente foi fazer a pesquisa sobre os casais sorodiscordantes, a gente percebeu que, principalmente porque a gente fez a pesquisa no Clementino, mas nosso maior público foi no HU, que era o SAI materno infantil. A maioria eram mulheres que viviam com HIV, ou seja, os parceiros não eram soropositivos. E invertia, isso foi em 2008. Então, isso invertia uma lógica de pensar o HIV de que muitas vezes está depositado no homem. E aí a mulher não se torna o centro de cuidado, né? E aí ela acredita, ela deposita na confiança no parceiro,
essa barreira moral como um elemento que vai impedir que ela tenha um HIV. E aí muitas mulheres se pegam no único casamento que teve, tal, que está infectada. Aí descobre quando o parceiro morreu ou quando ela entra no processo de adoecimento. E tinham casos lá de mulheres que também gostavam de usar o preservativo. Porque eu acho que a gente tem que desmistificar também as coisas, porque às vezes parece que assim, todas as mulheres, só os homens não vão usar o preservativo. Acho que falta pisar o pé no chão, a realidade das trocas sexuais, que às vezes a troca de fluido é importante para aquele casal, né? E aí, assim, é, quando a gente chega, cadê a disponibilização Aí você diz assim, a mulher não gosta de usar o preservativo masculino. Mas também pouco se fala e pouca oferta se tem do preservativo feminino. E aí, o que é que ocorre? É, na pesquisa de Wharton, quando ele vai falar do PrEP, que a maioria das pessoas em João Pessoa, naquela época, 2018, logo quando a PrEP foi ofertada, elas estavam fazendo uso da PrEP, ou eram homens que fazem sexo com homens de classe média alta, ou casais foram discordantes. E aí, para algumas mulheres, elas dizem assim, para mim é importante usar a PrEP, porque pela primeira vez eu estou tendo o controle da prevenção. Por quê? Porque ela vivia com um parceiro, duas mulheres falaram sobre isso, ela vivia com um parceiro soropositivo, no qual o parceiro, ele tinha resistência para usar o preservativo, e ele era usuário de drogas, e quando ele estava ali drogado, ele também não queria usar, e ela se sentia ali exposta. E ela disse, não, eu estou usando a PrEP, eu que faço o controle, porque essa ideia da corresponsabilidade, né? Eu estou ali também, eu não consigo ter o poder de negociação para que ele use, mas com a PrEP eu tenho o poder de tomar o meu comprimido, né? Então, assim, as interseccionalidades, né, elas perpassam por várias questões e diferentes camadas, né? E na atenção básica, eu acho que o fato do ponto de vista de gênero, né? De centralizar na mulher em idade reprodutiva, ela é extremamente excludente, porque o restante da população, pessoas que não são cis, não são hétero, homens, mulheres que não estão em idade reprodutiva ou que não querem gestar, porque a mulher pode estar em idade reprodutiva e não querer gestar, né? Elas estão todas fora desse escopo da atenção básica, pelo menos no nosso território, né? A questão racial, se você perceber, no nosso território mesmo, as três mulheres que vivem com HIV são mulheres negras, só que duas se identificam como é, é, indígena potiguara porque é a sua identidade mais forte, mas elas são mulheres negras, né? Então, essa questão racial, ela perpassa esse histórico, né, da pobreza, do intercruzamento entre raça e pobreza, que traz esse agravo, né, na exposição ao vírus, né? E no caso que a gente tem lá na atenção básica, né, que foi o que o Marçal pôde comprovar para a gente, né, que quando uma mulher vai procurar o serviço, mas é uma mulher que está ali em situação de extrema vulnerabilidade, há todo um movimento de julgamento em relação a essa mulher. Então, assim, até para você chegar ao serviço, acho, provavelmente, se não tivesse a interferência de Marçal, essa mulher não teria sido assistida. Eu não estou falando de Marçal como um salvador, não. Eu estou dizendo que foi necessária uma intervenção para que o serviço entendesse que ele precisava olhar para essa mulher e cuidar dessa mulher. Uma mulher que estava sendo ameaçada ali, né, pela população, por ser acusada de ter um vírus que, na verdade, ela não tinha. E mesmo que ela tivesse, isso não daria o direito das pessoas fazerem isso com ela. Então, era porque era uma mulher pobre, uma mulher periférica, negra, que estava ali. Felipe, falei demais, desculpa. Não, então, eu acho que a gente já passou um pouquinho da nossa hora, né? Porque a gente aprendeu na pandemia e muito tempo de tela cansa, principalmente para quem está no protagonismo. Eu aprendi um negócio muito legal hoje com o seu fã-clube, é que talvez eu possa lhe chamar de Luzi.
Pode chamar, com certeza, pode Eu chamar. sempre com você, né? Então, vou lhe chamar de Lucy agora. Acho que foi um ótimo encontro, né? Foi muito bom escutar e até é interessante como a pesquisa da gente atual ela centra nos homens que fazem sexo com homens. Então, de fato, a política mas a gente precisa checar isso, né? A gente dá como dado de que eles não chegam, eles vão sempre acessar o site, sempre vai fazer teste, PrEP, pegar medicação longe do território, mas talvez não, né? A gente precisa checar se algo mudou nisso. Então, é bom que a gente, aqui, para a gente, servir um pouco para desnaturalizar, porque não precisa ser assim, né? A política, inclusive, vai informar que não deve ser assim. Então, é bem interessante para a gente que está trabalhando com um público mais específico, uma categoria estigmatizada. Essa coisa também da Lúcia, a interlocutora de vocês que... Qual delas? Maria? Maria, a última, né? É interessante que é só mais um dado que eu queria saber. Ela é muito magra ou não? Ela estava com uma projeção muito grande na barriga que dava a entender que ela estava gestante, mas ela não estava gestante, mas ela é magrinha. É porque na estilização que a gente encontra, quando o medo do HIV aparece e faz com que os meninos usem camisinha, é quando a pessoa é muito magra, né? Eles sempre dizem que... Então, tem uma estilização que eu já vi ela ser encontrada em outros trabalhos também, né? Com heterossexual, enfim, é bem interessante como essa coisa da magreza que você estava falando, que remetia ainda a essa AIDS dos anos 80, né? Então, Cazuza ainda está na cabeça, mesmo de quem não conheceu Cazuza, mas quem nunca conheceu Cazuza? Mas a gente sempre que hoje vê Cazuza, é o Cazuza da fase dele não adético, né? Que é como o estigma ainda permanece sendo dito. Aí é interessante isso, que esse estigma ele continua reforçando, às vezes a favor, mas até que ponto da prevenção, às vezes contra, quase sempre contra, né? Porque a prevenção, como você tem mostrado aí, vai além, ela tem que envolver a desestigmatização. Então, foi muito bom escutar e ter elementos para a gente poder ampliar a discussão, né, nos nossos artigos, fazer isso chegar nos nossos textos, isso que a gente viveu aqui hoje. Né? Certamente o texto que você já tinha me indicado, mas quando a gente escuta sobre ele, aí instiga a gente a ler mais, né, sobre as fases do HIV, até para ver do HIV, da Covid. A gente está coletando dados, então pode ser que certamente vai dar para a gente conversar mais nos textos sobre isso, né, que a gente está começando a escrever sobre. Aí queria mais uma vez agradecer, né, por a fala de hoje, por esse período com a gente. Espero que a gente continue na interlocução. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigada a toda a equipe. Vocês foram muito queridos, assim, me senti muito bem recebida, assim, muito bem-vinda, né? E eu aproveito para, a gente está finalizando, minha licença está acabando, gente. Semana que vem acaba. Mas, assim, agradecer esse fechamento, essa possibilidade de falar um pouco da nossa pesquisa, como eu digo sempre nossa, porque é um trabalho conjunto, né? Assim, a gente dialoga muito, inclusive com a extensão, porque tem hora que a gente fica ali no grupo da extensão trazendo coisas da pesquisa, então é um movimento que está ali. Então, agradecer a minha galerinha também, assim, que está sempre disponível, sempre junto, assim, quando precisa, sempre tem alguém para dar um help, dar um socorro. Lídia não falou, mas Lídia, ela é, ó, lá de trás, quando ela estava ainda como voluntária de ONG em Campina Grande, né? Então, assim, é uma pessoa que tem uma trajetória ali, ela chegou no falando sobre AIDS para contribuir bastante. E, assim, agradecer a sua galerinha, todo mundo, a Fernando, que pôde estar aqui também, ajudando, trazendo também elementos, tá? Dizer que foi uma alegria para mim essa licença capacitação com vocês,
E eu espero que a gente continue as trocas, e fique à vontade para me chamar de Luzi, viu? É assim que a sua grande amiga me chama, a Ivy, aqui também é minha amiga. Ela sempre me chama de Luzi. Sim. Muito, muito obrigada. E desculpe, gente, se eu acabei falando muito. Não, eu acho que é isso, né? Instiga, a gente tem que dar um retorno mesmo. Ninguém aqui ficou até aqui à toa, né? Eu acho que foi super importante te escutar e queria agradecer também a presença de todo mundo. A gente em breve, visitem lá o nosso Instagram, em breve a gente está divulgando próximas quartas dissidentes. Maravilha, obrigada a todo mundo. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau, gente. Tchau.